Campina Grande, quinta-feira, 1º de agosto. Hoje comemora-se o dia do selo. E hoje, praticamente, nós não usamos mais o hábito, o costume que tínhamos há algumas décadas de escrevermos cartas para os nossos parentes, familiares que estão em terras distantes. Hoje nós temos os veículos de comunicação de forma muito mais prática, a internet, todo o sistema de comunicação através de um órgão como esse, né, que você todos os dias nos assiste, através do YouTube, através do canal da TV Master, TV a cabo, Canal 20. Hoje nós não usamos mais o costume de escrevermos cartas. Nós temos o WhatsApp para nos comunicar a qualquer hora do dia e muitas vezes ao vivo. Portanto, nesse dia do selo, eu quero fazer aqui uma informação para você que não conhece as Escrituras Sagradas. A Bíblia nos fala que nós, quando confessamos a Jesus, que fomos regenerados, que fomos perdoados os pecados, Jesus nos dá a garantia de que nós sejamos selados pelo Espírito Santo. Fazendo uma analogia, uma comparação, a carta que você escrevia no passado, ela recebia um selo para dar garantia de chegar ao destinatário. Hoje, nós somos selados pelo Espírito Santo, que nos garante, que nos outorga, nos dá a certeza de irmos morar com Jesus e termos a certeza da vida eterna, graças ao Espírito Santo, no qual fomos selados. Esta é a informação que Paulo faz escrevendo aos Romanos, e eu espero que você, que porventura ainda não foi selado pelo Espírito Santo, busque, procure realmente ter esta certeza para você ir morar no céu com Jesus. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A Bíblia é o livro dos livros. É a biblioteca do Espírito Santo. É o livro inspirado por Deus, inerrante, infalível, suficiente. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é atual e não precisa ser atualizada pelos homens, nem sua mensagem ser ressignificada para adequar-se à cultura. A Bíblia não é nova nem velha, ela é eterna. Ela não pode falhar. É o livro mais lido e mais odiado do mundo. É o livro mais publicado e mais distribuído do mundo. O céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não passará. Você estuda a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você conhece a Bíblia? A palavra de Deus, ela restaura a alma, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração. Ela é mais preciosa do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para exortar, para corrigir, para transformar o homem num homem maduro, útil para toda boa obra. Eu encorajo fortemente a você a estudar a Bíblia. Não usá-la de forma mística, mantendo-a aberta no Salmo 91, como se isso fosse um amuleto espiritual. Não, isso não resolve nada. Você precisa alimentar sua mente, a sua alma com as verdades eternas, com a palavra de Deus. Tire um tempo para estudar a Bíblia. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê. Mas não basta você ser um leitor ou um mero ouvinte da palavra, você precisa ser um praticante da palavra. Quem sabe seguir aí o conselho de Esdras, o escriba, que aplicou o seu coração para conhecer a lei de Deus, para viver a lei de Deus e para ensinar a lei de Deus. Hoje é dia de ler a Bíblia. Antes Paulo era cego. Agora, no encontro que ele teve com Jesus, ele perdeu a visão temporariamente para que ele pudesse se desvencilhar de toda aquela cegueira, toda aquela ignorância espiritual e passasse
a enxergar apenas, simplesmente Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E dali para frente, a vida deste homem mudou de tal maneira que ele se tornou, antes ele era perseguidor, agora passou a ser perseguido. Estamos mostrando o exemplo de Saulo, que era um terror, que era inimigo, que perseguia os cristãos. Estevão foi um dos primeiros mártires que morreu aos pés de um jovem chamado Saulo, e era ele, mas que mais tarde o Senhor dissera através de Ananias: olha, ele se converteu, ele há de me seguir, e ele há de ser perseguido por causa do meu nome. Então acontece de alguns que rejeitam, mas quando não resistem a esse Deus que disse: eu sou, Deus é fogo consumidor, e dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Saulo estava caindo nas mãos do Deus vivo, não de um Deus morto. É por isso que nós vamos encontrar também um outro homem chamado Zaqueu. Quando teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi confessar o seu pecado, e é essa atitude de alguém que realmente, embora até então não tinha aceitado, somente rejeitado o exemplo de Paulo que eu acabei de citar, mas que ele, quando aceita, ele tem que mudar de atitude. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, eu vou recompensar, eu vou retribuir, eu vou multiplicar 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Amém, meus irmãos? Porque também este é filho de Abraão. A mulher que fora flagrada em adultério é um outro exemplo. Vocês conhecem a história? Jesus disse para aquela mulher que estava ali sendo condenada, julgada como ré: olha, a lei manda que toda mulher que seja flagrada em adultério, ela seja morta por apedrejamento. Mas no livro de Levítico também havia uma recomendação que quando o homem estivesse cometendo adultério, ele também fosse morto. Como havia aquele espírito de perseguição às mulheres, discriminação, só trouxeram a mulher. E o homem, onde é que ficou? Deram todo o apoio, toda a cobertura. Então Jesus disse para aqueles que estavam com pedras, lajedo de pedra, paralelepípedo de todo tamanho, para arremessar contra aquela mulher. E Jesus então é chamado para julgar aquela causa. E o Senhor, o que é que diz aí, diante disso aí? E Jesus, sabiamente, ele simplesmente disse: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Enquanto isso, ele escrevia no chão alguma coisa que a Bíblia não diz o que ele escrevia. A Bíblia não diz o que Jesus escrevia. Jesus fez a pergunta: quem tiver sem pecado, pode jogar a primeira pedra. E ficou escrevendo no chão. E quando ele levantou a vista, foi saindo do mais moço ao mais velho. Nenhum ficou ali. Eu imagino que o que Jesus escrevia no chão era mais ou menos isso. Eu imagino, eu não li isso em canto nenhum, mas Jesus deveria estar escrevendo o seguinte: a mesma lei que vocês estão condenando essa mulher para matá-la, porque ela foi flagrada em adultério, é a mesma lei que diz: não matarás. Então cada um, eu vou usar aqui uma expressão bem pejorativa mesmo, que ela cabe aqui, botou o rabinho entre as pernas, olha, e caiu fora, porque viram que nenhum deles tinha autoridade, somente Jesus tinha autoridade para apedrejar aquela mulher, só Jesus que não tinha pecado. E ele perguntou: onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Nenhum, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Aquela mulher, a partir dali, ela passou a aceitar a mensagem do Evangelho, porque inclusive dizem que ela foi aquela mulher que mais tarde, quando teve Jesus, estava crucificado, estava lá junto Maria e as outras mulheres para prestar uma última homenagem ao Senhor Jesus. O cego de nascença, está lá em João capítulo 9, versículo 25. Ele questionado pelos fariseus,
pelos doutores da lei, que queriam que eles não admitiam que Jesus é quem tinha restituído a visão daquele homem cego de nascença, e ele era cego até então. E Jesus então, quando curou aquele homem, mandou ele ir ao tanque de Betesda para ele se lavar e de acordo se apresentar como sendo curado. E aqueles que haviam rejeitado Jesus, os fariseus e os doutores da lei, questionaram com o pai dele se era ele realmente que era cego e que tinha ficado curado. E o pai disse: ele é de maior, pergunte a ele já tem idade suficiente para responder. Que o pai não queria, com medo dos judeus de se não comprometer, disse: pergunta a ele que ele é de maior idade. O pai não sabia. Eu não sei as atitudes e comportamento do meu filho, de quem quer que seja, da sua filha ou do seu filho, todos nós sabemos. Mas ele tirou o corpinho, só pergunte a ele que ele é de maior. E diz o texto lá em João que ele fez isso com medo dos judeus. E aí os fariseus e os doutores da lei foram lá e questionaram com ele: dize quem foi que te curou. Foi Jesus? Que você está dizendo que foi Jesus? Diz: olhe, uma coisa, ele também não quis se comprometer. Uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora vejo. Eu era cego, mas agora vejo. Aqueles que rejeitam a palavra, meus irmãos, que desprezam a sua palavra, eles vão perder privilégios que somente aqueles que creem poderão alcançar. Interessante que há um versículo lá em Provérbios capítulo 15, versículo 24, que diz assim: para o entendido há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Então quem aceita, olha para cima; quem rejeita, olha para baixo. E olhar para baixo, meus irmãos, significa alguém que está realmente vivendo uma vida muito medíocre. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quem rejeita vai colher morte. Não é apenas uma morte física prematura. Hoje de manhã na classe de Ebenezer eu estava ministrando a palavra, o texto lá de Paulo, que havia pedido aos coríntios que alguém que estava tendo um comportamento de prática de incesto, havia alguém que estava tendo um relacionamento com a sua própria mãe, o que fosse madrasta. Paulo disse: eu vou orar para que o que tal ato cometeu, o corpo seja destruído, para que o espírito seja salvo. Eu vou entregar a Satanás. Morte prematura. Mas a Bíblia está falando: o salário do pecado é a morte, morte eterna. Então é isso que alguém vai colher. Esse é o efeito daqueles que rejeitam e desprezam a palavra. Estamos já quase concluindo, irmãos, mas ainda temos algumas coisas para trazer para vocês. Enquanto quem rejeita vai ter que colher danos e prejuízos, inclusive o maior deles é a morte eterna, aqueles que aceitam recebem bênçãos. Amém? Recebe paz, recebe saúde espiritual, recebe comunhão com Deus, recebe libertação, recebe salvação, se torna uma nova criatura e, sobretudo, a vida com abundância, como Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Vai ter paz. O próprio Jesus disse: deixe-os a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então essas bênçãos, elas têm alguns aspectos. Quem aceita? Bênção física, bênção, em que sentido, pastor, de bênção físicas? O indivíduo é drogado, o indivíduo é alcoólatra, o indivíduo é viciado em algum tipo de vício aí, vício ilícito ou lícito. E pastor, tem vício lícito e vício ilícito. Se você for olhar direitinho, é considerado por aqueles que defendem o não uso de drogas. Quem usa droga lícita são aquelas drogas que você compra até no bar mais próximo da sua casa, no botequim, vai no supermercado, tem lá uma prateleira só de bebida, uísque, vodka,
aguardente, cerveja, tudo que é de bebida. Então essa droga é considerada lícita, porque ela é vendida sem nenhuma proibição. O cigarro. Porém, quem ingere bebida alcoólica está sujeito a contrair cirrose hepática, problemas para aqueles que são fumantes, tabagistas, problema de insuficiência respiratória, câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer da laringe, câncer na língua, câncer na boca. Então, quem tinha essa dependência de drogas lícitas, entre aspas, e também das drogas ilícitas, droga, maconha, cocaína, crack, êxtase e tantas outras drogas aí, vai colher o que plantou no seu corpo. E quando o indivíduo aceita o evangelho, que é dependente é usuário de um destes dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ele vai ter saúde física. Ele não vai ter mais problemas com relação ao seu corpo físico. Ele foi liberto das drogas, ele foi liberto de tudo aquilo que era prejudicial e nocivo ao seu corpo. Ele também vai ter bênçãos morais, é liberto da mentira, pois quem mente é filho do diabo. Mas agora o indivíduo se tornou filho de Deus. Ele vai também deixar de amar as coisas que há no mundo e as coisas que no mundo há, como diz lá João na sua primeira epístola: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que permanece o que faz a vontade de Deus, esse é o que permanece para sempre. Amém? Ele vai ter também a bênção, se ele aceita, de ser livre dos sentimentos. O indivíduo era rancoroso, tinha ódio, tinha facilidade de guardar raiz de amargura, rancor, ressentimentos, inveja. Ele vai ser liberto de todas essas mazelas, porque ele vai passar a viver uma vida numa outra dimensão de amor, de tolerância, de perdão. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 21, ele nos diz: não te deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Ele vai passar a ter uma outra maneira de viver, uma outra atitude que o próprio evangelho proporciona. Efésios capítulo 4, versículo 25, nós encontramos Paulo dizendo: deixando a mentira, falai unicamente a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. Irai-vos e não pequeis. Não haja mais nenhum de vós que proclame ou pronuncie algumas palavras torpes. Ele vai ter também, portanto, como benefício, como efeito, bênçãos espirituais. A exemplo de Paulo, como eu citei há pouco, que era extremamente zeloso. Quem aceita Jesus, quem é liberto pelo evangelho, é liberto da idolatria, de crenças e de superstições, de crenças do ocultismo, como eu citei há pouco, uma figa, um chifre lá na cumieira da casa. Ele vai ser liberto de todas essas mazelas espirituais. Ele vai ser também abençoado quanto a hábitos e costumes. Ele vai ter uma outra visão em relação à inversão de valores, sobre a família, sobre a fidelidade conjugal ou matrimonial, sobre o amor, sobre o bem e o mal, sobre o temor a Deus. Tudo isso vai trazer bênçãos para a sua vida e para a sua família. Quem tem Jesus, diz a letra de um hino interpretada pelo cantor de saudosa memória Luiz de Carvalho: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Ou seja, quem aceita Jesus tem tudo, quem rejeita não tem nada. E aí Jesus disse: aquele que ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou, aquele que confessar a mim diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me rejeita, de acordo com a história do rico e Lázaro,
O rico rejeitou a vida toda e toda a vida, enquanto que Lázaro era um cristão, era um servo de Deus, temente a Deus, e ambos, quando morreram, tiveram destinos distintos e diferentes. Lázaro foi visto pelo rico lá no Hades, no seio de Abraão, enquanto que o rico estava lá no inferno, ardendo em chamas. O que rejeita, meus irmãos, de acordo com a história do rico e Lázaro, só vai colher quando chegar do outro lado da vida, na eternidade. Vocês lembram a história do jovem rico que veio a Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus citou os mandamentos todos para ele, e ele disse: eu tenho cumprido isso tudo desde a minha mocidade. Jesus chegou para ele e disse que Jesus sabia qual era o problema daquele homem. O problema daquele homem não era que ele estava interessado em saber o que era que ele precisava fazer para ir para a vida eterna. O problema dele era outro. Ele queria simplesmente saber o que Jesus diria diante daquela indagação. E quando Jesus, que conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, sabia perfeitamente que ele tinha apego ao dinheiro, apego aos bens materiais, apego à prata e ao ouro, Jesus disse: tudo bem, você quer saber? Venda tudo que você tem, distribua com os pobres, depois vem e terás um tesouro nos céus. E é o único personagem, eu já preguei sobre esse personagem aqui na Bíblia, é o único personagem em toda a Bíblia que ele, quando viu essas palavras de Jesus, ele saiu triste e cabisbaixo. Por quê? O próprio Jesus disse que aquele homem, ele estava apegado ao dinheiro, aos bens, à riqueza. Enquanto ele, como rico, rejeitou, o homem rico, Zaqueu, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, para aquele outro que estava pegado aos bens materiais, a dinheiro, a não ser que ele tenha se convertido instantes antes de partir para a eternidade. Mas se não houve essa experiência, eu acredito que ele até hoje está no inferno, lamentando porque rejeitou e desprezou a palavra. Ele colheu uma eternidade sem Deus. Concluindo, meus irmãos, a Bíblia é muito clara, é muito simples no que diz respeito àquilo que nós estamos vendo nessa noite. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículos 34 a 36, eu estou concluindo. Capítulo 18, versículos 34 a 36. Aliás, capítulo 8, desculpem, é capítulo 8. Abra bem os ouvidos para ouvir isso aqui. É a palavra de Deus, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso. Versos 34 a 36 do capítulo 8 de Provérbios. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Verso 35, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Verso 36, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma, todos os que me aborrecem amam a morte. Esse é o efeito, essa é a sequela de quem rejeita a palavra de Deus, de quem despreza o conhecimento do Senhor. No livro de Provérbios, ainda capítulo 4, verso 18, nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a posição de quem rejeita é de perdição, e a situação, a posição de quem aceita é de salvação. Eu espero que você que nessa noite esteve comigo, tanto em casa nos assistindo pelo YouTube, em nosso canal, ou aqui presencialmente, possa refletir em qual posição você se encontra.
você tem rejeitado ou continua rejeitando, você ouviu o que é que você vai colher. Você abriu o seu coração ou quer abrir o seu coração agora, nessa noite, para aceitar essa mensagem como sendo a única verdade, verdade absoluta, para que você realmente possa ganhar a vida eterna. E aí eu queria orar por aquelas pessoas, tanto as que estão presencialmente, como aquelas que estão em casa nos assistindo, para que elas possam refletir em tudo diante do que ouviram e possam nessa noite fazer a sua decisão de entregar a sua vida e o seu coração para Jesus. Fiquemos em pé. Eu só quero saber se tem alguém aqui hoje à noite, que diante de todas essas verdades, de toda essa veracidade que você ouviu, não foi eu que falei, foi a palavra de Deus que falou por meu intermédio. E eu queria orar por aquelas pessoas que desejarem nessa noite entregar a sua vida e o seu coração para Jesus. Sair daqui com essa bênção. Não rejeite esta mensagem, não despreze essa palavra. Hoje é o dia aceitável, hoje é dia de salvação. Se alguém ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da exposição de toda esta palavra. Não perca outra vez o programa Opção para a Vida, onde estaremos ouvindo amanhã uma palavra muito importante que foi ministrada pela nossa estimada irmã missionária Francinete Porto, pela ocasião do culto de missões. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.